Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Mais um momento nosso com o nosso Deus, né? Para nós adorarmos nessa noite. A palavra do Senhor nos diz que o caminho do Senhor é perfeito. Amém? Com certeza, todos nós, em algum momento da nossa vida, nós já trilhamos caminhos tortuosos, com muitos espinhos, no deserto, com muita água. Mas todos esses caminhos, eu quero falar para você nessa noite. Esses caminhos o Senhor proveu para você. Amém? O Senhor deu a oportunidade para você experimentar as promessas do Senhor. Promessa de cura, promessa de restauração, promessa que o Senhor está contigo nesse tempo. Amém? Convido a igreja para abrirmos em Provérbios 3. Eu vou começar a ler o primeiro e depois eu vou para o 5. Amém? A palavra do Senhor nos diz nessa noite: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarda os meus mandamentos. Amém? No versículo 5, ele fala: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. No primeiro versículo ali o Senhor fala assim: filho meu. Com quem que o Senhor está falando? Está falando com um estranho? Não, quem que está falando com você? O teu pai está falando com você nessa noite. Filho meu. Olha só que gostoso, né? Eu amo quando o Senhor coloca isso. Filho meu, não te esqueças, hein? Do que eu tenho te ensinado. Não te esqueças que você tem que guardar, que quando você estiver passando por algum vale, eu estou contigo. E mais do que nunca, o Senhor fala aqui, ó: confia no Senhor de todo o teu coração. É na caminhada que nós aprendemos a confiar no Senhor. Amém, irmão? É na caminhada que o Senhor nos leva a pastos verdejantes. É na caminhada que o Senhor nos conduz a águas tranquilas. É na caminhada que o Senhor fala para nós assim: olha, eu sou teu pai. E o Senhor quer que nessa noite, o teu coração, o caminho que você está, reconheça-o em todos os teus caminhos. Eu não sei qual é o caminho que você está. Talvez o teu caminho está deserto. Talvez o teu caminho é tortuoso. Mas a palavra do Senhor nos diz nessa noite que Ele endireitará as tuas veredas. As tuas veredas seriam caminhos estreitos. Isso significa caminhos estreitos. Endireitará, no hebraico, significa Ele vai tornar reto. Ele vai estar contigo nesse caminho. Reconheça o Senhor nessa noite. Na tua limitação. Ai, Senhor, está tão difícil, Senhor. Reconheça o Senhor na tua saúde. Reconheça o Senhor nas tuas finanças. Reconheça o Senhor no cuidado dos teus filhos. Reconheça o Senhor lá no teu trabalho. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. E a Bíblia diz: Ele endireitará as tuas veredas. Amém?
Eu convido a igreja a nos posicionar diante do Senhor agora. Vamos nos colocar diante do Senhor. Quero que você feche os seus olhos, irmãos. E feche os seus olhos. Irmãos, na medida que eu estava meditando nessa palavra, o Senhor me trouxe vários caminhos que eu já passei. E teve momentos que foram momentos muito difíceis para mim. O Senhor me fez lembrar agora uma situação bem breve. No dia que o meu esposo sofreu um acidente e ele ia perder a perna dele, quando eu estava sentado lá chorando, não sabia o que fazer, eu nunca esqueço, o pastor Rodrigo chegou e tocou no meu ombro e falou: você não está sozinho. Irmãos, eu não sei o que você está passando, que caminho que você está passando, mas eu quero falar para você nessa noite que o Senhor é contigo, amém? Existem caminhos tão difíceis para a gente passar, caminhos de perdas, caminhos, Senhor, tão tortuosos que nós não sabemos. Senhor, nessa noite, Pai, é com temor e tremor que nós chegamos diante da Tua presença, Senhor. Sabemos, Senhor, que antes de nós estarmos aqui, Tu já estás aqui presente, Senhor. Queremos colocar a nossa vida diante do Teu altar, Senhor. Queremos colocar o nosso coração, as nossas palavras, Senhor. Se durante essa tarde ou durante essa semana, durante esse mês, palavras saíram da nossa boca que nós falamos: eu estou sozinho, eu não sei o que fazer. A Tua palavra diz que o Senhor é conosco. O Senhor é conosco em todos os nossos caminhos, Senhor. Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor, se nós falamos coisas que não convêm na Tua presença, Senhor. Nós colocamos a nossa vida diante de Ti, Senhor, porque reconhecemos nessa noite, Pai, que nós somos vasos, somos frágeis, somos falhos diante da Tua presença, Senhor. E queremos nos prostrar diante de Ti, Senhor, e reconhecer, Papai, muito obrigado, porque o Senhor falou: filho meu, não te esqueças que eu sou o teu refúgio. Não te esqueças que eu sou o teu socorro presente. Filho meu, não te esqueças que quando passares pelos vales eu estarei contigo. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós podemos ter certeza que Tu sempre estará conosco, Senhor. Obrigada, Senhor, pela nossa casa. Obrigado pela vida dos nossos esposo, esposa, nossos filhos. Obrigado pela nossa casa. Obrigado pelo ar que eu respiro, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Obrigado porque nós passamos por tantos caminhos tortuosos, Senhor, mas a Tua promessa, Senhor, é que o Senhor endireitaria, que no momento que nós confiamos em Ti de todo o nosso coração, o Senhor estaria conosco, Senhor. Senhor, abençoa a Tua igreja, Senhor, essa noite, Senhor. Venha nos restaurar, Senhor, como um filho, Senhor, que se coloca diante da Tua presença, Senhor. Pai, nós nos entregamos na Tua presença nessa noite. Pedimos que Teu Espírito Santo, Senhor, venha, Senhor, tocar, Senhor, venha nos restaurar, venha nos direcionar, Pai. Senhor, segura nas nossas mãos, Senhor. Segura, Pai, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós Te louvamos e bendizemos e reconhecemos o Senhor nos nossos caminhos, Senhor, como o nosso Senhor e o nosso Salvador, aquele que tem sido nosso pastor, aquele que tem nos sustentado em todo o tempo da nossa vida, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado a Ti, meu Pai. Amém, Senhor. Ainda nesse espírito de oração e adoração, Espírito Santo, oh Espírito Santo do Senhor,
Sorei shideha narablevanai. Hua hakodesh. Hare andare blevanai. Espírito Santo maravilhoso, Tu és aquele que nos convence do pecado, justiça e juízo. Hare kenere blevanai. Oh Espírito de Deus, passeia neste lugar, Hua hakodesh. Santo, Santo, Santo é o nome do Senhor. Traga a revelação, Senhor. A figueira está florescendo, Deus. Desligamos as hostes demoníacas contra a Tua igreja aqui nessa noite. As portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja, ó Senhor. Espírito Santo, eis aqui, Senhor. Queremos aprender, descobrir os segredos ocultos, Pai Santo, os tesouros escondidos, Pai, que estão na Sua palavra, ó Deus. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Seu Filho Yeshua HaMashiach Tzadz, Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é um domingo especial, um domingo de ensino. Hoje vamos passar uma receita para vocês. Quem aqui quer ser abençoado? Quem quer ser muito abençoado? Amém? Conforme nós liberamos hoje os testemunhos daqueles que fizeram pela primeira vez o jejum de Yom Kippur, tem muitas mais pessoas. Quem foi abençoado aqui? Levanta a mão. Que fez o jejum? Levanta a mão. Foi? Amém? E tem pessoas que não compartilharam porque às vezes tem vergonha da câmera, né? Tem tudo isso. Ou tem bênçãos em andamento ainda. Porque Deus começou uma boa obra e a cada ano que você vai praticando esse jejum bíblico, vai melhorando. Vai melhorando, cada ano vai melhorando, uma bênção diferente. Então hoje, eu quero passar para vocês, então, nós vimos domingo passado as festas do Senhor, que não é do povo judeu, não é de Israel, é do Senhor, né? E nós temos compreendido pelo Espírito Santo que o Espírito Santo está trazendo de volta a igreja do Senhor Mashiach, de Yeshua HaMashiach, de volta às festas bíblicas e judaicas. Porque Jesus não é batista, Jesus não é presbiteriano, Jesus não é metodista, Ele é o quê? Judeu. E Jesus, Ele casa com uma pessoa de jugo desigual ou não? Ele não se casa com uma pessoa de jugo desigual. Judeu casa com quem? Com judia. Como é que é a noiva do cordeiro? Judia. Então a palavra do Senhor hoje para vocês é para abençoar o seu coração, trazendo de volta princípios da palavra de Deus. E ao longo desses próximos meses, vocês vão se maravilhar com as revelações que Deus tem por meio da sua palavra. Às vezes você lê um texto e não tem sentido. Mas quando você traz à tona todo o contexto, toda a história da palavra de Deus, você fala, puxa vida, olha que bênção, isso eu não sabia. Então muitas revelações serão trazidas para que venham abençoar a tua vida. Vocês têm acompanhado aí as últimas notícias do mundo? Terremoto, Marrocos, mais de 2.000 mortos. Ciclone aonde? Rio Grande do Sul, Brasil. Terremoto no Chile também aconteceu. Não sei se você procura terremoto no Chile. Furacão nos Estados Unidos está acontecendo lá. Guerras, rumores de guerras. Então nós temos tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. E a palavra fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Quinta-feira, eu estava, após a quinta-feira de oração, recebi uma ligação de Brasília. Um pastor de Brasília que me procurou. Ficamos mais de uma hora no telefone. E ele ficou assim: pastor, eu tenho compreendido, ele falou, que o Senhor está trazendo de volta a igreja de Yeshua, as raízes. Ele ficou maravilhado quando contei aqui os testemunhos de vocês,
do que Deus tem feito na vida de vocês. E ele tem um grande projeto lá em Brasília, na chácara, né, da Verônica lá, e do Ney, né, a mãe da Carla, sogra do Carlos. Um projeto de ir ali naquela chácara consagrar ao Senhor, de trazer pessoas que querem celebrar as festas de Yeshua naquela chácara. Vai ter ali projeto de 12 chalés, um chalé com o nome de cada tribo. Ele falou aqui, pastor, eu fiquei tão maravilhado, eu também quero essa bênção, pastor. E Deus me deu uma visão, ele falou. Deus me deu uma visão de que aqui nessa chácara, eu estava aqui orando, e Deus me deu uma visão que eu vi o símbolo de Israel nessa chácara. E eu vi como se um anjo dizendo, aqui será a embaixada de Israel, a embaixada das nações, a embaixada do reino de Deus aqui nessa terra. Eu falei para ele, pastor, então é profético porque você está no coração do Brasil, você está em Brasília. E Deus tem um projeto em Brasília por meio das nações, por meio de você, é um chamado muito forte, tem que ser muito ungido. Ele falou que realmente encontra muita resistência do povo de Deus, dos evangélicos. Ele tem entendido com outros pastores, olha pastor, mas temos compreendido, nós temos que rejeitar a Babilônia, rejeitar Roma, rejeitar o que foi colocado dentro da igreja, o paganismo, coisas satânicas, onde foi perdendo o sentido às festas. E ele já entrou em contato com 2 rabinos de Belo Horizonte, rabinos que são bênção aqui para nós também, rabino Marcelo Guimarães e Mateus Andona, homens de Deus. E Deus tem trazido essa visão. E no ano passado, há um ano atrás, quando o Senhor tinha dado o tema deste ano, que é o ano da restituição, o Senhor também me passou, Rodrigo, 2024 será o ano da restauração profética. Eu não entendi, restauração. E que o Espírito Santo tem falando às igrejas que ele está trazendo a restauração da igreja do Senhor Yeshua de volta, separando da Babilônia. Deus fala em Apocalipse, sai da Babilônia, povo meu. Então eu já ministrei sobre a Babilônia, lá está nosso canal no site lá, sobre a Babilônia. As coisas foram introduzidas na igreja. E o Espírito Santo está trazendo de volta esse temor, o tremor e as bênçãos. E esse pastor está maravilhado. Ele falou, pastor Rodrigo, eu não vou conseguir fazer a festa de trombetas agora. Está muito em cima, mas vamos celebrar Yom Kippur lá na chácara. Então eles estão assim, nossa, animados com o que Deus tem feito no nosso meio e em outras igrejas também que têm ouvido o Espírito Santo. Então, amados, vocês ouviram hoje à tarde, quem não viu depois está no canal do YouTube, né, os testemunhos, pessoas que testemunharam, compartilharam ali o que Deus fez no último ano. Né, nós testemunhamos domingo passado, tá? Na internet também, o que Deus fez na nossa vida, meio da pastora Karine, no último ano, fez da igreja, né, aqui o estacionamento, foi um milagre do Senhor. E a cada ano que você vai praticando, vai melhorando. Cada ano é uma bênção diferente. Quando eu fiz pela primeira vez, em 2016, eu estava assim, naquela pindaíba, trabalhava, dizimava, ofertava, mas parece que a vida não rendia, parece que nada dava certo. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? E o Senhor me trouxe então uma ministração que eu estou passando para vocês. Fiz esse jejum e depois do primeiro ano, coisas começaram a acontecer na minha vida. E eu pensei assim, para não ser coincidência, vou fazer de novo. Eu fiz o segundo ano e foi acontecendo coisas melhores ainda. Fiz o terceiro ano e foi repetindo. Vi que não era coincidência. Fiz o quarto ano. A partir do quinto ano, a partir do sexto ano que eu avisei a igreja, 2021. Estava no barracão. Compartilhei igreja. Olha, já estou no 6º jejum. Tem abençoado a minha vida. É bíblico, é profético. Eu quero ensinar vocês. Aí no ano passado, quem fez o jejum, há um ano atrás, testemunhou aqui na frente. Né, é um dos vídeos mais acessados da internet do nosso canal, né, as pessoas têm visto lá, e já aumentou muito o número de assinantes do nosso canal por causa dos testemunhos do ano passado. Então nós temos que testemunhar, né? Jesus falou que nós seremos suas testemunhas do que ele tem feito, e você vai abençoar mais e mais vidas. Então nós vamos hoje ministrar sobre como se preparar. Então, pastor, eu quero participar desse jejum. Eu quero participar, eu quero romper na minha vida. Porque não é só bênção financeira, não. É bênção espiritual também. É revelação, é mistério do Senhor, é mover do Espírito Santo. As coisas acontecem em todas as esferas da sua vida, tá? Então, a partir agora da sexta-feira ao pôr do sol, vamos iniciar a preparação dos 10 dias temíveis, chamado de Aminoraim,
Os 10 dias temíveis. Por que temíveis? Vocês lembram em Apocalipse, quando Jesus fala para a igreja? Não tenham medo do que vocês estão para viver. Vocês viverão a tribulação de quantos dias? 10 dias. Seja fiel até o fim e vos darei a coroa da vida. Quando você fala alguns números para o povo judeu, eles entendem, fazem assim, olha, isso aqui simboliza tal coisa. Então, 10 dias para você pode parecer nada, mas 10 dias para o povo judeu, me lembra um tempo de 10 dias temíveis, um tempo de tribulação. Então, sexta-feira agora, aqui na igreja, estaremos iniciando então esse período, chamado de Rosh Hashanah, festas das trombetas, cabeça do ano, né? Não preciso abrir, eu coloquei os versículos aqui. Levítico 23, diz bem assim, ó. Disse então o Senhor a Moisés, dize também aos filhos de Israel, no 7º mês, o primeiro dia do mês, que vai ser ao pôr do sol de sexta-feira, será para vós dia de repouso solene, vai ser de sexta para sábado, glória. Memorial anunciado ao toque do shofar. Vamos tocar shofar aqui na sexta-feira. Trombeta que convoca a reunião do povo em santidade. Então, é uma reunião que vamos fazer aqui, uma reunião solene, com propósito. Não fareis nenhuma obra servil e apresentareis oferenda queimada a Yahweh. Essa oferenda queimada, como eu disse também, é o pix da época, é o sacrifício da época, né? Então o Senhor ele fala que é um dia de toque do shofar. E eu vou falar para vocês, conforme falei no ano passado, toque das trombetas. Esse dia também é conhecido como Hag Zikaron Teruah, o dia do toque do shofar, reunião. E profeticamente é a festa que prepara para algo. Vocês estão percebendo que está acontecendo algo no mundo, amém? Furacão, terremoto, tempestade, ciclone, guerra, vulcão, tudo está acontecendo. Então esse sexta-feira agora é um anúncio de que algo vai acontecer. O toque do shofar é o dia da coroação do rei. Alguém está vindo para reinar. É um toque memorial. Conforme eu disse, todas as festas bíblicas de Páscoa, né, primícias, todas elas têm, é o calendário de Deus na terra. E as próximas festas agora são eventos que estão para acontecer. Então Deus tem uma agenda. Deus tem um calendário. E esse dia de coroação de rei, quando um rei em Israel era coroado, era ao toque de shofar, né? É um toque de trombetas, é um símbolo. Olha, o rei está sendo coroado, é um dia de celebração, é um dia de festa. Para os que esperam por ele é um aviso para a preparação, mas para os inimigos do seu povo é um aviso que o juízo já chegou. Para nós que esperamos o rei, é momento de alegria e preparo para os ímpios, momento de medo e juízo. Amém? Por que é uma festa das trombetas? Porque você que recebe, que é do Senhor Jesus, é um tempo de preparação, é um tempo de celebração, de festa. Nosso rei está vindo reinar em glória, aleluia. Esse também é conhecido como os dias das dores de Jacó, dias do toque de despertar e dia de juízo. Vamos lá então. A partir de quinta-feira agora, de sexta-feira, inicia-se então, é o ano novo judaico, vai ser o primeiro dia do 7º mês. Tem 2 anos novos em Israel, o ano novo civil e o religioso. O religioso celebra-se o primeiro dia de Abib, da Páscoa, ali é o início do ano religioso, mas o civil, o calendário deles vai virar agora, vamos supor que para nós, 31 de dezembro vai para 2024. Para Israel agora, 1º de setembro, dia 15 de setembro vai ser o ano 5784. Os rabinos fizeram alguns cálculos, quantos sábios, é como se há 5.784 anos atrás fosse o início da criação, quando Deus criou o homem. Então, é um aniversário da criação. Então, nesse dia, primeiro dia, agora do 7º mês, que é sexta-feira, é como se diante da eternidade, diante dos céus, Deus ele abre um livro. E a gente vai ver aqui sobre esse livro. Ele abre esse livro e começa a ver como você se comportou nesse último ano. Como foram as suas atitudes. O que você fez para a sua esposa, para o seu marido, para o seu próximo. O que você fez em relação à casa do Senhor, à igreja do Senhor.
ele começa a anotar. E tem muitos textos que falam que Deus tem um dia que ele pesa a pessoa na balança. Lembra do rei Nabuco? Né? Aí tinha Nabucodonosor, que recebeu uma sentença do Senhor, que ele foi pastar com os animais lá, ele se tornou tipo um cara todo, um lobisomem, né? Aí o filho dele depois, se não me engano, Beltesazar, se não me engano, onde ele começou a profanar as coisas do Senhor, e apareceu uma mão, um dedo lá na parede, e só Daniel, com o Espírito Santo de Deus, conseguiu interpretar. E Mene, Tekel, Parsim, você foi pesado na balança e foi achado em falta. Deus pesou ele, naquela noite aquele rei morreu. Então tem um dia que Deus ele julga todos os seres humanos da terra. Abre-se livros, ele começa a investigar a sua vida. Ele abre os livros para que no dia de Yom Kippur seja selado esse livro para o novo tempo da sua vida. Então, olhando aqui biblicamente, onde fala sobre esse livro, lá em abertura dos livros, né? Daniel teve uma visão. Daniel viu como se o ancião de dias estava sentado no alto do trono. Ele viu multidões de pessoas. Ele viu livros abertos. Está lá em Daniel capítulo 9. Daniel viu o mundo espiritual. E está escrito bem assim: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como uma limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Aí Daniel 12, naquele tempo se levantara Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do seu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Então a Bíblia fala que tem um livro ali. Moisés também, ele viu esse livro. Ele conheceu a história desse livro. Êxodo 32, 31. Retornou, por Moisés à presença de Yahweh e confessou: este povo cometeu um pecado horrível ao confeccionar um Deus de ouro. Agora, portanto, eu rogo a tua misericórdia para que lhe perdoes o pecado. Caso contrário, risca-me, rogo-te, do teu livro sagrado que escreveste. Olha a ousadia de Moisés. Risca-me o nome daí. Deus, se você não tem misericórdia do povo, risca minha história daí, Deus. Prefiro morrer. Então respondeu o Senhor a Moisés: sim, de fato riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então Deus ele faz uma revisão de nomes, quem pecou contra ele, ele risca, né? Está aqui na palavra de Deus. E até Davi começa a jogar meio que uma praga. O salmista aqui, ele começou assim contra pessoas que falaram mal dele, né? Do Deus dele, nosso Senhor. Olha que Davi fala em Salmo 69, 23, que se lhe escureça os olhos para que de fato não possam ver, faz eles tremer o corpo sem que haja como cessar, despeja sobre eles a tua ira justa, que o teu furor ardente os alcance, que sejam destruídos os seus palácios e que fiquem desertas as suas tendas, pois tem prazer em perseguir a quem tu puniste e acrescentar dor e sofrimento a quem feriste. Agrega a iniquidade deles, para que não mereçam usufruir da tua justiça. 28. Que tenham seus nomes apagados do livro da vida, e jamais sejam escritos entre os justos novamente. Quanto a mim, grande é a minha aflição e minha dor. Protege-me, ó Deus. A tua salvação há de me levar acima de qualquer sofrimento. Davi fala assim: tá vendo aquele povo lá, Deus, que está me maltratando? Risca o nome deles, Deus, o livro da vida, que eles sejam se encontrados como injustos, né? Apóstolo Paulo, Novo Testamento, suplico a Evódia, Filipenses 4, 2, 3. Suplico a Evódia e a Síntique que restabeleçam a boa convivência no Senhor. Sim, peço a ti, leal companheiro de jugo, que as ajudes, pois ministraram comigo na causa do Evangelho, juntamente com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Apóstolo Paulo, ele era fariseu, rabino, mestre,
e também conhecia sobre o livro da vida. Apocalipse 3:5, Jesus promete: assim o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Amém? Quem disse isso foi Yeshua. Fala para o teu irmão, cutuca teu irmão, irmão, cuidado, teu nome pode ser riscado do livro da vida. Misericórdia, né? Quem mais fala sobre isso? A visão que João teve, Apocalipse 20:12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se o outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. Apocalipse 5:1. Então observei na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Então temos observado que a Bíblia fala que existe um livro nos céus, um livro de registro, um livro que Deus revisa nomes, um livro que Deus está marcando o que você faz, e Deus pode acabar riscando o seu nome do livro da vida. E os discípulos todos felizes, fazendo um milagre em nome de Jesus. Jesus, uau, expulsando um demônio, Senhor, olha, aqueles capirotos saíram no teu nome, Senhor. Jesus falou o que para eles? Fiquem felizes, mas não por causa dos poderes, mas se alegre porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Você viu como é sério isso? Como Yeshua fala, preza pelo nome escrito no livro. Então nós vimos que existem livros e o livro da vida. Um dia a gente vai falar só sobre o livro da vida aqui, que é muito interessante, tá? Então, agora, na sexta-feira, estaremos aqui iniciando a festa das trombetas, né? O Yom Teruah Hazikaron. E quando a gente estiver aqui tocando o shofar, você vai ver que eu vou tocar alguns toques diferentes de shofar. 1 Coríntios 14:8 está escrito bem assim. Paulo fala: pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Quem já serviu aqui o exército? Levanta a mão. Seu exército já? Não tem uns toques de trombeta diferente lá? Dependendo do toque, o que você faz? Bate sentido, o que mais? Tem uma série de toques que faz sentido para quem é do exército. Tinha um código, assim também é no dia de trombetas. Vocês vão ouvir que o pastor aqui tocando uns toques diferentes aqui. Falei, o pastor tá... Não, gente, tem um significado. O primeiro toque que a gente vai dar aqui na sexta-feira é o toque chamado tequia. É um toque longo. Esse primeiro toque na festa é um toque para ajuntamento. Vamos se reunir aqui. Agora é o momento de se ajuntar. É uma anunciação. Lembrar da grande separação que houve entre Deus e homem. Fazer lembrar, lamento, a necessidade de santificação. Anuncia a volta do Mashiach. Esse primeiro toque longo, né? Esse toque longo é o tempo de... Puxa, nós somos separados de Deus. Fomos separados por causa do pecado. E o primeiro toque que foi dado na terra foi Deus. Como é que Adão veio a ter vida? Deus só tocou nas narinas, soprou nas narinas do homem fôlego de vida. Então o toque simboliza o fôlego de vida. Primeiro toque, fomos separados de Deus. Segundo toque, é um toque chamado Shevarim. São 3 toques. Que é mais chamado ao arrependimento. Os pecados que cometemos ao longo desse último ano. E é uma lista de pecados. Quantos pecados? Esse toque de 3 toques significa ser curvado diante de Deus, chamado de Adonai para voltarmos a Ele. A gente vai ler textos aqui, nesses 10 dias aqui à noite, textos específicos que parece que à noite, aquele texto parece que abre os teus olhos. Uau, eu não tinha visto esse texto aqui antes. Convite pessoal que o Senhor faz a todos que voltemos para Ele. E o terceiro toque que a gente vai dar aqui é chamado de Teruah. São 9 toques rápidos. São 9 toques rápidos, que significa alerta, alarme,
aviso de perigo iminente, a guerra para a igreja, despertar do sono. Então assim, fique preparado. Algo vai acontecer contra a igreja, o inimigo quer atacar a igreja, perseguir a igreja, fazer algo contra a igreja. Então, desperte do sono. Imagine você dormindo de repente, 9 toques. Você vai ficar em alerta. Opa, o inimigo está se aproximando. É o tempo de alerta. E o quarto e último toque é o Tequia Gedolá. É o grande golpe, é um toque mais longo, que anuncia a vinda do rei Yeshua, Mashiach. É o juízo de Deus, simboliza alegria e vitória, que o Senhor perdoa os nossos pecados. Amém? Então vai ter uns toques aqui, vou tocar alguns toques aqui nessa sexta-feira. São cultos assim, de lamentação. Você vai ter jejuado nesse dia, depois eu vou falar sobre como jejuar. Então, a partir de sexta-feira agora, vai se abrir-se livros. E vamos supor que você não foi um bom menino nesse último ano. Então, durante esse primeiro dia do 7º mês, agora sexta-feira, você vai ter a oportunidade de se redimir, de redenção. Como assim, pastor? Você tem que praticar alguns atos de arrependimento, frutos dignos de arrependimento, nesses dias. E tudo o que você fizer, nesses dias, vai se multiplicar 7 vezes mais, ou para bem, ou para o mal. Onde fala alguns textos sobre esse se multiplicar? Aqui em Salmos 119, 164. 7 vezes por dia eu te louvo, por causa das tuas justas ordenanças. Salmos 119, 12. Retribui 7 vezes mais aos nossos vizinhos as afrontas com que te insultaram, Senhor. Levítico 26, 24. Deus falando: eu mesmo me oporei a vocês e os castigarei, quantas vezes? 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Levítico 26, 21. Se continuarem se opondo a mim e recusarem a ouvir-me, eu os castigarei, quantas vezes? 7 vezes mais, conforme os seus pecados. Mateus 18, 21, 22. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Aí Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Uma potencialização. 70 vezes 7 o perdão, né? 2 Reis 5:10. Eliseu enviou mensageiro para lhe dizer, para Naamã: vai e lava-se quantas vezes? 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Gênesis 4:5. Lá no começo, antes de existir a lei, antes de existir Moisés, ali já existia o princípio. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá quantas vezes? 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém o viesse a encontrar e o matasse. E se você observar aqui a menorá, o candelabro, que simboliza aqui a igreja, cada um deles simboliza os 7 Espíritos de Deus. Nós fizemos jejum 21 dias agora, né, alguns meses atrás, e foi sobre os 7 Espíritos de Deus, que Deus derramar sobre a tua vida, tá? Então, como fazer o jejum da preparação? Porque esse jejum, quem fizer o direto de Yom Kippur, vai sofrer um impacto. Imagina, cerca de 25 horas sem comer, e vai ficar: pastor, eu vomitei, passei mal, eu dei cambalhota, quase perdi o estômago, pastor. E queremos preparar você, para você não ser tão violento no jejum. Eu tenho certeza que se você tivesse que fazer uma cirurgia amanhã, tu ia fazer um jejum assim, obrigatório, mas você ia fazer o jejum. Se fizer uma cirurgia, se depende da cirurgia, senão amanhã você vai morrer. Você ia fazer um jejum, se esforçar, nem comer nem beber. Mas esse jejum você vai poder ter um tempo de você poder assim se preparar para não passar mal. E você vai conseguir. Amém? Então vamos lá então. Como se preparar para esse jejum? Aqui vai a receita para vocês, amados. Receita para abençoar a vida de vocês. Pano de saco. Quem já comprou seu pano de saco aí? Quem já fez aí? Está preparado aí? Nós vimos num culto só sobre isso. Os conceitos bíblicos. Jesus fala sobre pessoas, né? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída. Os milagres que foram feitos na tua terra, foram feitos em Sodoma e Gomorra, há muito tempo eles teriam saído vestidos de pano de saco e se arrependido.
Em Apocalipse, as duas testemunhas do Apocalipse que vai ser enviado por Deus vão ver vestido de Gucci, Calvin Klein, pano de saco, está no Novo Testamento. É um princípio eterno que simboliza humilhação. Falou, Deus, eu não sou nada. Então aqui nós vimos histórias de nações, de reis que se humilharam, vestidos de pano de saco, pedindo a Deus ter misericórdia de nós, da nação, do seu povo, Deus. Nações que tiveram ali pedindo a Deus misericórdia, vestidos de pano de saco e cinzas, né? Então a história conta que pessoas, né, que não eram nem judeus, Nínive, vamos ler sobre Nínive aqui no Yom Kippur. Os ninivitas não eram judeus, mas praticaram o jejum no pão de saco e alcançaram o quê? Graça e misericórdia. Olha aqui uma nação lá na África, o pastor, junto com eles, pedindo, olha, vamos nos humilhar com cinzas, com pano de saco. Olha como os pastores estão fazendo isso, não só na África, mas olha lá nos Estados Unidos, em várias partes da Europa, né? Porque está profetizado que grandes catástrofes vão acontecer. Vai acontecer um mega terremoto, amados. Um mega terremoto. Você vai saber desse terremoto na América do Norte, chamado de Big One. Você vai saber disso, não vai esquecer mais. Jesus fala sobre esse terremoto, pedindo misericórdia. Poupa teu povo, Senhor. Poupa teu povo, Senhor. Imagina, mas 2.000 pessoas morreram agora, mais de lá em Marrocos. Quantos eram salvos? Quantos não eram salvos? Que tristeza, um monte de dor, de lamentação. Aqui nossos modelos aqui, né? O Edemar, ano passado foi o primeiro que comprou ali já, né? O pano de saco é um pano assim, pano, como é que é o nome? Algodão cru. Tá? Você pode olhar aqui, eu já mostrei o endereço para vocês, dessa empresa Tecido Beira Rio. Só uma dúvida, as pessoas perguntam quantos metros eu devo comprar do tecido. Esse tecido tem cerca de 90 centímetros de largura. 2 centímetros de largura. Então você compra duas alturas, tipo, você mede do seu ombro até o pé e você compra duas medidas. Duas medidas. Que daí vai dar a túnica. Certinho. Tá? Tem gente que quantos metros? Duas alturas, mede do teu ombro até o pé e compra duas alturas. Então se você comprar já amanhã, dá tempo até sexta-feira. Porque o Yom Kippur começa só o Rosh Hashanah ao pôr do sol de sexta-feira. Então você tem tempo aí para mandar fazer, para preparar. É uma túnica. Olha lá. Isso. Ah, naquele pastor, eu vou vir só de... Não, amados, eu vim com roupa normal. E a roupa, pano de, né? Imagina o pastor, né? Roupa de baixo, pastor. Venha com a roupa normal, mas vestida com o pano de saco em cima. Tá? Lógico, né? Imagina, pastor, né? Minha cueca está furada. Misericórdia, né? Não, mas venha com roupa normal, mas aqui na igreja, vestido de pano de saco. Tá? E aí, chega em casa também. Você vai dormir com pano de saco também. Dormir e acordar. E trabalhar normal, sem roupa de pano de saco. Mas é importante você virar à noite com pano de saco, tá? Como fizemos ano passado. Tudo isso é bíblico. Então, lá em Joel capítulo 1:13, só escutem. Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Vinde, ministros de meu Deus. Passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares, a libação. Passar a noite, então, vestido de pano de saco. E no dia seguinte você vai trabalhar com o pão normal. Mas chegando aqui no culto, traz seu uniformezinho, pode botar aqui dentro da igreja. 10 dias nessa campanha. Pastor, tem dia que eu não vou poder vir aqui à noite. Não tem problema, né? Você vai na tua casa. Veste pano de saco, tá? São 10 dias temíveis. O que você fizer esses 10 dias, 7 vezes mais vai impactar a tua vida. Tá? Então, anotado aí, né? Pano de saco é a primeira parte da receita. Se eu fizer um bolo e na outra receita eu não colocar os ingredientes, o bolo vai sair conforme manual ou não? Não vai sair. Então comece a praticar que vem certinho para que você não veja, pastor, eu fiz, mas não deu certo o meu Yom Kippur. Não. Olha só, passo a passo. Tá? Outro detalhe, acerte com o próximo, conserto, perdão. Se você sabe que tem alguém que está contra você, não adianta vestir pano de saco, não adianta você ofertar ao Senhor, não vai dar certo. Porque Jesus falou sobre isso. Mateus 5, 23 a 26.
Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar, e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta, e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão, e depois volta e apresenta a tua oferta. Entra em acordo depressa com teu adversário, e enquanto estás com ele a caminho do tribunal, ao tribunal que a gente vai ter nesses dias aí, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e te joguem na cadeia. Com toda certeza afirmo que de maneira alguma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Se você não se acertar com o teu próximo, vai passar 1 ano, você vai ficar preso. Nada vai prosperar, nada de vitória, é só luta, você vai estar preso. Então Yeshua fala, primeiro vai te reconciliar com quem está contra você. Olha só que interessante, né? Sendo que lembrares do teu irmão, ao teu irmão tem alguma coisa, não é você, mas se você saber que teu irmão tem algo contra você, eu não tenho nada contra a pessoa, não, mas se você sabe que teu irmão tem contra você, vai você se reconciliar. Ano passado tinha uma pessoa aqui da igreja que falou, pastor, estou com um problema familiar, né? Meus pais, problema assim, assim, assado. Falei, vai se reconciliar, mas não está aqui. Falei, manda um áudio, fala, né? Enfim, passou 1 ano, né? A família está tudo bem, né? Os pais estão se dando bem com essa pessoa. E essa pessoa foi muito abençoada pelos seus pais, tá? Então, se tiver alguma coisa que alguém tem contra você, vai se ter com essa pessoa. O que mais fazer nesses dias? Tzedakah, justiça social, ofertas voluntárias. O que quer dizer isso? Tem a oferta que a gente vai falar, que é a oferta do primeiro dia ao Senhor, que é dele, a oferta toda queimada, né? Mas tem a Tzedakah, que são a justiça social. O que são isso? É como se separasse uma parte do seu dinheiro. Isso não tem nada a ver com dízimo e oferta. O que é do Senhor é do Senhor. Algo que se separa à parte para abençoar pessoas que estão em situação de rua, que precisam de uma ONG, por exemplo, aqui a ONG da pastora Tânia, né? Esse mês vai passar para nós depois o Pix. Pastor, eu quero ajudar a ONG, tem mais de 150 crianças que dependem desse ministério, né? E todo mês eles abençoam com cestas básicas. Enfim, justiça social, crianças que estão em situação lá, pai e a mãe estão presos, né? Você também pode pegar esse dinheiro, pessoas que estão agora na rua, está cheio de gente lá, sou de Venezuela, sou de Chile, sou de Colômbia, aqui em Foz do Iguaçu. Você pode separar ali, nota de 10, de 20, de 50, de 100. A pessoa que está vendendo doce abençoa e não pega nada em troca. A pessoa não vai entender nada. Nesses dias, se você fizer nesses dias, você vai estar potencializando 7 vezes mais, né? Então, cada dia você vai... E detalhe que nesses dias parece que todo mundo foge. Você não encontra uma alma para abençoar, né? Olha, trombeta é embaçado. Você vai... Eu, pastor Karine, tínhamos que correr para abençoar as pessoas. No semáforo, parece que não tinha ninguém. Não estava chovendo. Falei, corre, Karine. Né, o meu treinador da academia tinha falado também que Rodrigo nesse dia não acha ninguém. Ele foi atrás e teve um grande milagre na vida dele, né? Mas ele achou as pessoas. Ou seja, Tzedakah, justiça social, ofertas voluntárias. Você vai abençoar teu próximo, pessoas que estão precisando de situação de rua, tá? Então esse é também um dos segredos para você também ter uns 10 dias temíveis, aceitáveis diante do Senhor. Esse aqui é importante também. Sem brigas. Isaías 58. Deus fala: que adianta vocês ficar passando fome, ficar curvado que nem bambu, jejuando, se você está brigando com a sua esposa, brigando com o seu marido, se você trata mal os seus empregados? Não é esse o jejum que eu estou esperando, mas o jejum que eu espero é que façam justiça, tragam a luz, ajudem as pessoas. Nesses dias, amados, é que você tem que contar 7 vezes mais. Deus dá paciência. Esposa, casado, marido. Deus dá paciência, Senhor. Às vezes você vai falar A, tua esposa vai falar Z. Não conta até 10. Conta até 7 vezes, entendeu? Amados, olha, parece que nesse dia tudo acontece se você brigar com a tua pessoa. Fala, não, eu te amo 7 vezes mais, meu amor. Né? Então, procure nesses dias não brigar. A palavra fala que quando o rei Acabe tinha aprontado feio com Deus, ele vestiu de pano de saco, jejuou e ele andava mansamente, calmo
E Deus decretou para ele um outro fim para ele naquele. Né? Ele falou: não vou punir ele dessa maneira, porque você viu, profeta, o que ele fez para mim? Você viu o que ele fez, como ele agiu? Então, amados, casais aí, segura, conta até 7, mas não briguem, tá? Não briguem. Uma outra coisa muito importante, tá? Nesses dias, sem sexo. Você tem até quinta-feira para namorar tua esposa, amém? Amém? Oh, glória! Por quê? Porque lá em Êxodo conta que quando houve o povo de Israel, eles estavam para se encontrar com o Senhor, houve toque de chofar. Mas não foi o povo hebreu que tocou o chofar, foi os anjos. E Deus falou: vocês vão se consagrar para mim. Hoje, amanhã e ao terceiro dia eu manifestarei. E não se achegue a mulher, se consagre. É um tempo de consagração a Deus. E o apóstolo Paulo, ele fala: irmão, se vocês foram deixar de namorar, ele fala ainda que seja por 1 Coríntios 7,5, não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não ter domínio próprio. Ou seja, evita ficar sem namorar, para que não venha aí o inimigo venha te tentar. Mas nesses dias em especial, se consagre a Deus. São 10 dias temíveis de consagração. Então, se você não está em dia com a tua patroa, com o patrão ali, tem até quinta-feira para vocês poderem namorarem, que na sexta-feira começa já o jejum. Amém? Amém, amém ou não amém? Amém, amados. Então essas são as receitas desse bolo. E aqui que muita gente que não é abençoado porque falta selar o voto. Estava ouvindo um pastor também essa semana, um apóstolo, que ele estava online, fazendo live, e alguém falou: pastor, eu fiz o Yom Kippur e não deu certo, minha vida não deu certo, Daí ele falou: mas irmão, veja o que faltou na sua vida. Às vezes você até ofertou, mas com o coração brigado com alguém, Deus não vai aceitar a tua oferta, Ou você fez a Bíblia fala sobre a semente. Aquele que pouco semeia, pouco colherá. Aquele que muito semeia, vai colher bastante. Jesus fala: deem, e será dado para vocês 4 medidas. Jesus fala sobre isso, Primeira medida, uma boa medida. Imagina um saco assim, eu vou juntar as folhas do pátio. Uma boa medida é assim: eu vou juntar as folhas, encho as folhas no saco até em cima. Daí depois, recalcado, eu quero que caiba mais folhas. Vou apertar com o pé, vou pressionar com a mão, para que caiba mais folhas. Vai enchendo mais folhas. Encheu até folha. Vou encher mais uma medida ainda. Sacudir. Agora vou sacudir, esse saco aqui para que caiba mais folhas. Sacudir agora, vou colocar mais folhas. Agora é transbordante. Não cabe mais, vai transbordar. E Jesus fala que quando vocês dão, vocês vão receber 4 medidas. Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E aqui que muita gente erra, porque esse voto que você fala ao Senhor, você traz ao Senhor uma oferta no primeiro dia, ou seja, ao pôr do sol da sexta-feira até sábado, e no 10º dia, que é o dia do Yom Kippur. É esses dias que você traz ao Senhor as ofertas para Ele. Outros dias da semana você oferta para pessoas que estão na rua, como disse Sedaká, abençoa, mas para o Senhor, você tem que dar para o Senhor o melhor. Vocês viram um testemunho meu da pastora Karine, quantas bênçãos nos deu esse ano, e ano passado nós fizemos um voto para o Senhor, uma oferta totalmente queimada a Deus. Então nós fizemos uma preparação ao longo dos meses, eu vi muitos testemunhos, da oferta totalmente queimada, e nós ofertamos ao Senhor, no Yom Kippur, ali todo o meu salário, todo o nosso salário no dia das trombetas e de Yom Kippur. E como era um valor muito alto, tinha que preparar o banco, porque às vezes o banco não aceita limite muito alto dentro daquele horário. E amados, foi um ano de decretos doces para as nossas vidas. A gente não esperava essas bênçãos acontecer. Foi Deus, foi de repente, 3 meses aí, e a bênção de Deus está acontecendo, estamos reformando tudo lá. E é bênção do Senhor, porque eu falo para vocês que funciona. É um princípio não dos judeus, mas do Senhor. E por isso que estou lendo 2 livros abençoados. Eu comprei, chegou semana passada,
a pessoa de Jesus nas festas bíblicas. E tem tudo a ver que estamos ministrando aqui. E tem outro livro também muito, muito bacana, trazendo de volta a igreja, de volta às festas bíblicas judaicas. Você vai ver todo o contexto, você vai ver que como a igreja, a Babilônia, fez de tudo para que você e os evangélicos tivessem um ódio, um tempo antissemita, odiassem os judeus. E quando você vai na história, você vai ver que houve algo desde Lutero, desde as confissões de Constantinopla, que você tinha que renunciar a tudo isso. Por isso que muitos judeus hoje não gostam do crente do evangelho. Por quê? Porque eles foram perseguidos. Então, pastor, selar o voto. O que tem a ver esse selar o voto aqui? Tá? Abençoar a casa do Senhor, né? Levítico 23, conforme lemos: disse então o Senhor a Moisés, disse também os filhos de Israel: no 7º mês, o primeiro dia do mês, será para vós dia de repouso solene, memorial anunciado ao toque do chofar, trombeta que convoca a reunião do povo à santidade. Não fareis nenhuma obra servil e apresentareis oferenda queimada a Yahweh. Mateus 8, 2-4. Olha que Jesus disse, interessante: eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou de joelhos e clamou: Senhor, se era a tua vontade, podes purificar-me. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero ser limpo. No mesmo instante, ele ficou purificado da lepra. Em seguida, disse-lhe Jesus: veja que não digas isso a ninguém, mas segue, mostra teu corpo ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou, para que te sirva de testemunho. Para poder selar aquela cura. Jesus falou assim: não conta para ninguém não, mas você vai, se apresente ao sacerdote e ofereça a oferta que Moisés disse, para que isso, quando você oferta ao Senhor diante do milagre, isso vai servir de testemunho, não só para quem está vendo, mas também no mundo espiritual. Os demônios vão saber disso, os anjos também. Por isso que muita gente quer ser abençoado, mas não consegue, porque não entendeu, né, o conceito de ofertar, de sacrificar ao Senhor. Assistindo a série Reis, aconteceu algo tremendo ontem. Quem assistiu Reis ontem? Você viu lá? Rei Davi tinha pecado, né, fez o IBGE lá, quer saber quantas pessoas tinham, né? Soldados. Deus falou assim: você quer saber que você tem força? Você não é bonzão não, rapaz. Você escolhe três juízos. Ele não é bobo nem nada, escolheu o menor, né? 3 dias. E em Israel morreram 70 mil pessoas. Imagina, a Covid é fichinha. A pessoa andava na rua, outro infarto, caiu no chão. 70 mil pessoas. E daí o profeta falou: ó, você tem que fazer o seguinte, você tem que oferecer ao Senhor um sacrifício na eira de Araúna. Ele chegou lá na eira de Araúna, lá o anjo com a espada apontada para Jerusalém, destruição vindo, né? Ele falou para Araúna: Araúna, preciso comprar aqui, ó. Aqui Deus mandou comprar esse lugar aqui, porque é um alto monte aqui. Preciso comprar esse lugar aqui para oferecer a Deus sacrifício. Araúna falou assim: não, meu rei, eu te dou tudo, toma. Aqui as madeiras, os bois. Aí Davi falou assim: não darei nada ao Senhor que não me custe nada. Ele entendeu que para o Senhor algo tem que pagar o preço. O jejum é pagar o preço. Vai te custar algo. E ele sacrificou ao Senhor ali e a praga cessou. Tá? É em princípios eternos. E também Deus fala aqui a questão da sua casa. Ageu 1, no 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, governador de Judá, filho de Sealtiel, e a Josué, o sumo sacerdote, filho de Josadac, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz que ainda não veio o tempo de edificar a casa do Senhor. Não é tempo de reformar a casa do Senhor ainda não. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Ageu, o profeta, falou o seguinte: acaso é tempo de habitardes as vossas casas forradas, enquanto esta casa fica desolada? Ora,
pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai vossos caminhos. Sim, presta atenção o que está acontecendo na tua vida. Deus fala: é tempo de você ficar se matando para deixar a tua casa toda arrumada, enfeitada, a minha casa ficar em desordem. Ele falou assim: olha o que está acontecendo na tua vida financeira. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. Quem recebe o salário, recebe para meter num saco furado. Pastor, meu salário não está dando nada por mês. O dinheiro entra e já cai. Vem o leão, né? Já destrona tudo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Presta atenção na tua vida, o que está acontecendo. Ele fala: subi ao monte, trazei madeira e edificar a casa, e dela me deleitarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. E este pouco, quando trouxeste para casa, eu o dissipei com assopro. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está em ruínas, enquanto correis cada um de vós a sua própria casa. Por isso, os céus por cima de vós retêm o orvalho, e a terra retém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre as colinas, sobre o trigo e o mosto e o azeite, e sobre tudo que a terra produz, como também sobre os homens e os animais, e sobre todo o seu trabalho. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, juntamente com todo o resto do povo, obedeceram a voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Olha que legal. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, e diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito do governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e o espírito do sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, e o espírito de todo o resto do povo. E eles vieram e começaram a trabalhar na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do sexto mês. Presta atenção aqui. Quando veio a profecia, veio no sexto mês, no primeiro dia do mês. Amém? E aqui eles começaram a trabalhar na casa do Senhor ao 24º dia do sexto mês. Fala para o irmão: irmão, sabe que dia que é este? É hoje. Hoje, domingo, 10 de setembro, no calendário hebreu, é o 24º dia do sexto mês. Hoje. Então eles estavam se preparando, olha, para poder edificar a casa do Senhor. E glória a Deus, amados. Olha a casa do Senhor como está linda aqui, né? Aleluia, amados. Conforme ministramos aqui, amados, é o milagre de Deus. Quando a igreja começou, quando a pastora teve uma visão no jejum de 2021, um sonho, né? Um sonho. A igreja só tinha 70 mil reais em caixa. 70 mil em caixa para fazer a reforma inteira. Pensamos assim: vai dar, ou nossa, quebrar a parede, tá bom. Aí quando fomos procurar um engenheiro, né? Ele falou: olha, só de isolamento acústico, janela, é 55 mil reais. Passou daquela e fala: oi? Oi? Né? E mais plataforma elevatória, 50 e poucos mil. 50.700. A parte elétrica foi toda renovada. Quando nós fazemos o trabalho aqui com os jovens, lembra, guys? Quando nós fazemos o trabalho aqui com os jovens, ligamos todas as luzes bonitas, de repente, cai a energia. Porque, né, a estrutura, assim, agora tem mais ar-condicionado, antes não tinha. Toda a parte foi reformada aqui, mais de 20 mil na parte de elétrica. Enfim, o padrão foi mudado. Amado, só que tem um detalhe: não aumentou o número de membros. Estão percebendo que vocês estão prosperando? Isso está acontecendo com vocês. Daqueles 70 mil, amados, se tornou, né, mais de 400 mil reais. A gente não quer nem somar como fez Davi. Isso na reforma aqui, sem contar que nós compramos o terreno do lado. De 350 mil, amados. Já pagamos já quantos, pastora? 6 parcelas de 10 mil. E mais 50 mil, 110 mil. E vai ser 120 mil esse mês. Amados, é Deus ou não é Deus? Contra fatos, argumentos. Então é símbolos de que as festas do Senhor, os princípios bíblicos do Senhor funcionam. Decretos perpétuos, conforme a gente ministrou. Então aqui o povo começou a trazer para a casa do Senhor, e houve ali, né, uma grande restauração no templo do Senhor. Tá? Então, amados, para a gente poder encerrar, que eu vou falar agora sobre como jejuar. O que eu posso e o que eu não posso agora.
Depois, você que também está vendo para nós na internet aí, você que está no canal do CC Serem, tem no nosso site, ccserem.com.br, na primeira página, a gente chama de infográfico. Esse amarelinho aqui, você vai poder baixar no teu celular lá, ele vai contar como você vai jejuar nesses 9 dias até chegar o dia do Yom Kippur, que é o dia 24 de setembro, tá? É tipo um manualzinho, como beber água, o horário, tá? Que fazer, aí no Yom Kippur, o que você vai ler no dia de Yom Kippur? A consagração total, sem som, sem celular, dia de se humilhar, enfim. Sobre o Yom Kippur eu vou falar domingo que vem, porque vai ser um domingo que antecede Yom Kippur, tá? Então vamos lá então, e aqui tá então como a gente vai jejuar. Então, coma de tudo que você quiser até quinta-feira, amém? Beba água agora. Esse é o jejum preparatório, tá? Então na sexta-feira você vai acordar de manhã, vai tomar água. Água normal, tá? Sem café, sem suco, né? Sem alimento, sem comida. Vai tomar só água, tá? Da hora que acordar até a hora do sacrifício, né? Perdão, até a hora 9, às 12 horas, meio-dia. Sexta-feira, vai acordar, tomar água normal. Vão te oferecer para você, quer um lanche? Ó, vamos fazer aqui para você, ó, aqui, ó. Um Mac para você? Um lanche? Não, obrigado. Nesse dia vão te oferecer cueca virada, pão de queijo, do nada. Você fala, não, irmão, obrigado, estou bem. Se perguntar, mas por quê? Não, estou num propósito aí da igreja. Ponto, vão entender. Mas vai tomar água até meio-dia. Aí você vai na sexta-feira, no sábado, domingo, até meio-dia. Se você quiser, pastor, hoje eu consigo um pouquinho, 12h30, até 1. Para você ir assim, quando se ocupar, não passar mal, tá? Então, assim, na sexta-feira, a dica da sexta-feira, até na quarta-feira. Na quarta-feira, dá uma forçadinha a mais. Quarta-feira agora, dia 20 de setembro, aí você vai ficar sem comida e sem água. Quarta-feira, até meio-dia. Quarta-feira. A quinta-feira, sem comida e sem água, até as 1 da tarde. Sexta-feira, sem comida e sem água, até as 2 da tarde. Sábado, sem comida e sem água, até as 3 da tarde. Vai assim tentando aumentar um pouquinho, para não ser domingo aquele, meu Deus, pastor, não chega a hora. Tá? Então, vai conforme o teu organismo, conforme você vai conseguindo. Tá bom? Aí no dia do Yom Kippur, que eu vou falar para vocês, nono dia, é um dia que você vai poder assim, domingo dia 24, vai entregar o jejum meio-dia, vai se alimentar, comer bem, tomar bastante água, evite comer coisa muito salgada. No domingo a gente vai estar aqui no dia de Yom Kippur, né? Aí, antes do pôr do sol, mas toma assim água de pouquinho em pouquinho, né? Que antes do pôr do sol, você aí vai começar o jejum, que vai ser 25 horas. Vamos iniciar o jejum aqui na igreja, vestir pão de saco, né? E vai passar depois as 25 horas lá na sua casa, no seu trabalho. Enfim, pastor, vou ter que trabalhar, pastor. Nesse dia é um dia que não se trabalha. Pode falar com o teu patrão, olha, eu preciso desse dia de folga e eu quero compensar cortando um pouco menos da minha hora do almoço ao longo dos dias. Se é 8 horas de trabalho, então eu quero pagar na hora do almoço, trabalhando mais, tipo assim, meia hora hoje, meia hora a mais. Por quê? Mateus 11:12 diz bem assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Amém? Ou seja, é por esforço, por sacrifício. Lá em Atos 27, quando o apóstolo Paulo fez o Yom Kippur, estava no navio. Todos os presos do navio ficaram sem comer, sem beber. Mas não é só no Yom Kippur, ficaram 3, 4 dias, porque como estava chovendo, tempestade, não sabia que dia que era Yom Kippur. Está lá, Atos 27. E ele preferiu assim, não, gente, ó, passou Yom Kippur, come alguma coisa, vamos ficar firme, porque o anjo esteve aqui e falou que ninguém vai perecer do navio. O navio vai ser destruído, mas vai perder um fio de cabelo de vocês. Né? E aconteceu, salvação. Né? Yom Kippur, olha só a coincidência aí. Tá? Então, aí na sexta-feira, nesse sexta, sábado, domingo, você fica à vontade para ter algumas comidas típicas, tá? Com simbolismos, né? Romã, quem já comeu romã? Romã, se você sabe, a romã tem 613 sementes. E coincidentemente existem 613 mitzvot, que é as leis de Deus. Na Bíblia, a Torá, são 613 mandamentos.
E quando a pessoa come romã nesse dia, né, fala assim, Deus, como é precioso os teus mandamentos, como é gostoso os teus mandamentos. Romã tem um simbolismo de comer romã nesse dia. Também quem gosta de peixe aí, rei. Nesse dia, na sexta, sábado, domingo, das trombetas, se come, né? Cabeça de peixe. E profeticamente, o dia 1º de setembro, Rosh Hashanah, quer dizer cabeça do ano, né? Porque Deus colocou o povo de Israel como cabeça e não como cauda. Olha como isso faz sentido, tá? Também quem gosta de cenoura também, nesses dias de sexta, sábado, domingo, do trombetas, tá? Come muita cenoura, simboliza a bênção e a prosperidade, né? Cenoura, que significa multiplicar, meren em Yiddish, tá? E uma coisa que se come aqui na sexta-feira ou no sábado é maçã doce no mel. Você pode ver, procura Rosh Hashanah, no Google tem maçã mergulhada no mel. Mergulha-se a fruta no mel, pedindo simbolicamente a Deus por um ano bom e doce. Decretos doces. Amém? A gente vai começar já a orar. Mas, se você não fizer o jejum, não tem problema. Pastor, não vou conseguir fazer o jejum, por isso é muito importante procurar os médicos, tá? Agora, se você não fizer o jejum, não caçoe de quem fizer. Porque da mesma maneira que as festas bíblicas trazem bênção para o povo de Deus, aquele que caçoa também das festas do Senhor, traz o quê? Maldição e condenação, tá? Senão o juízo do Senhor cairá sobre ti. Está lá em Colossenses 2,16. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis, ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas, que é agora trombetas, né? Ou dos dias de Shabat e sábado. Ninguém tem o direito de vos julgar. Então, se você não for participar, amém, não tem problema. Mas não caçoe, não tire sarro de quem quer vestir de pano de sal, quem vai jejuar, porque estará trazendo condenação a si mesmo. Amém? Entendidos? Tá? E os cultos que teremos então a partir dessa sexta-feira agora. Então, quinta-feira não vai ter tenda de encontro, tá? Não vai ter tenda de encontro, porque estaremos nos preparando para esses dias que serão ali 10 dias. Então quinta agora não vai ter tenda do encontro, tá? Vai ter sexta culto às 20 horas, sábado 20 horas, domingo às 19. Aí segunda 20, terça 20, quarta 20, quinta 20, sexta 20, sábado 20, aí domingo Yom Kippur 19 horas. Então vai ser cultos na campanha desses 10 dias temíveis, fazendo tudo que nós aprendemos aqui, né? A Tzedakah, nessa sexta-feira. Pastor, não vou poder vir na sexta-feira do trombeta, posso vir no sábado? Pode, mas tenta fazer aquela oferta no Senhor antes do pôr do sol de sábado, porque o dia do Senhor começa no pôr do sol de um dia até amanhecer do outro, tá? Então sexta-feira, ao pôr do sol começa as trombetas, e você tem até o sábado antes do pôr do sol de sábado, para você ofertar aquela primeira oferta do primeiro dia do Senhor. E a outra oferta no dia de Yom Kippur, tá? Amém? Vamos então ter um momento agora de a gente orar ao Senhor, porque, amados, eu fiz, pode chamar lá, o pastor Acá fez, a igreja está sendo transformada, nós estamos entendendo que a figueira está florescendo, que Israel, não existe a volta do Senhor sem Israel. A igreja, né, gentílica e os judeus estão fazendo de volta a unidade, união, e nós estamos compreendendo a dimensão do Mashiach de Yeshua na sua totalidade. As festas ele praticou, ele falou, eu não vim para acabar com a lei, mas eu vim cumpri-las. Então são festas que têm princípios bíblicos do povo do Senhor, Deus que estabeleceu essas festas. E amados, quem tem feito isso tem sido abençoado, tem prosperado, tem praticado, assim como foi uma virada de chave na minha vida. Eu comecei em 2016, eu vou para o 8º ano. No primeiro Yom Kippur que eu fiz, eu passei no barracão, né, orando pela igreja, por vocês, em consagração total. Ainda não sabia como direito fazer, passei 25 horas, mas naquela noite eu tive uma visão. Naquela noite de Yom Kippur eu tive uma visão. Eu vi, na minha visão, anjos do Senhor vindo na igreja, limpando a igreja e restaurando a igreja. Passou 7 anos, estamos aqui hoje. 2016, tive a visão. Então se prepare, porque nesses dias você vai ser muito sensível à voz do Senhor, tá? Outra coisa também, nesses 10 dias que estaremos aqui, tá? Com exceção do domingo,
Não, você pode trazer teus filhos tranquilo, tá? Pode trazer as crianças, só não vai ter escolinha. Não vai ter escolinha na sexta, nem no sábado, domingo vai ter. Mas nesses dias que você trazer teu filho aqui, os cultos serão um pouco mais breves, mais de lamentação, de luto. É um momento de confessar pecado. É um momento de se humilhar diante do Senhor. Falar, Deus, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha família, Pai. Você pode estar intercedendo pelos seus familiares. Falando, Deus, dê mais um tempo de vida para os meus pais, dê mais tempo de vida para os meus avós, meus irmãos. Você vai estar consagrando. Então, recomendando que nesses dias que as crianças virem aqui, que eles procurem ficar com os pais, né? Assim, procura fazer o menos barulho possível, porque em Joel, que nós vamos ler o livro do Joel aqui, um dia cada vez, Deus fala, chamai as crianças, chamai os bebês de colo, chamai os noivos, saiam dos noivos da sua recâmara. É um tempo de ajuntamento, é um tempo de falar, Senhor, eu não sei o que vai acontecer no mundo, mas tem misericórdia de mim. Esteja atento, amados, porque profeticamente o Brasil tende a ir por água abaixo, financeiramente falando. Mas se você serve ao Deus, Senhor dos Exércitos, Deus vai mostrar aqueles que servem e que não servem a Ele. Deus vai fazer milagre na tua vida financeira, não importa quem está no governo. Deus vai te abençoar poderosamente, assim como foi na pandemia. Quantos milagres na pandemia, amém? Então vamos orar diante do Senhor aqui. Quantos aqui falou, pastor, eu quero participar do jejum deste ano? Levante sua mão direita. Levante sua mão direita. Você vai falar comigo assim então: farei o jejum com a ajuda de Cristo, Ele me dará forças. Farei o jejum com a ajuda de Cristo, Ele me dará forças. Farei o jejum com a ajuda de Cristo, Ele me dará forças. Farei o jejum com a ajuda de Cristo, Ele me dará forças. Farei o jejum com a ajuda de Cristo, Ele me dará forças. Farei o jejum com a ajuda de Cristo, Ele me dará forças. E a última vez, farei o jejum com a ajuda de Cristo, Ele me dará forças. Amém? Eu digo isso porque quando você fizer esse jejum, amados, você vai ver que foi, puxa, mas foi tranquilo, consegui fazer. E no final do Yom Kippur, que eu vou falar domingo que vem, no final do Yom Kippur, quando a gente acaba o jejum na segunda-feira, dia 25, a gente fala bem assim, Tzom Kal, que quer dizer jejum fácil. Fala jejum fácil, tá? Aí nesse dia do Yom Kippur, que eu vou falar domingo que vem agora, sobre como jejuar no Yom Kippur, o simbolismo dele, é o dia que Deus, Ele sela o seu nome no livro da vida. Ele sela o seu nome, conforme a gente ministrou. Quem vai prosperar, quem vai empobrecer, quem vai viver, quem vai morrer, quem vai ser abençoado, quem vai ser amaldiçoado, é no dia do Yom Kippur. Então os 7 dias, os 10 dias temíveis fazem toda a diferença, tá? Você pode procurar depois mais informações na internet, no YouTube. Tem muitos canais abençoados. Tem um canal Ministério Ensino de Sião, tem um Emuná Israel, tem um canal Katuv. Enfim, falamos a mesma língua, o mesmo princípio espiritual, tá? Amados, eu tenho vivido isso, creio, funciona. Nós desejamos também que vocês sejam muito abençoados, que seja uma virada de chave na sua vida. E cada ano vai melhorando, cada ano vai melhorando, cada ano vai melhorando 7 vezes mais. Amém?